Olá, pessoal! Esse vídeo, continuamos o assunto de conjuntos. Vamos resolver nele a questão 1 da AD2 de 2018-1. E aí o enunciado da questão diz assim: dados dois conjuntos A e B, denotamos por A barra B o conjunto cujos elementos são os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Nada mais é que, se vocês forem reparar, é a operação de diferença. Eu vou tirar de dentro de A os elementos que se repetem, que são também de B. Por exemplo, se A é igual a esse conjunto aqui, que é um conjunto esquisito para falar, né? E B é esse conjunto aqui. Se eu for tirar de dentro de A os elementos que também são de B, quais são os elementos que você tiraria? Você tiraria aqui, ó, o 1, porque ele se repete aqui. Esse conjuntinho aqui, esse elementinho aqui, você não retiraria, porque aqui ele apareceu entre chaves e aqui ele apareceu sem chaves, então não é o mesmo elemento. Aqui tem esse 4 com duas chaves, o 2 e 3 aqui, ó, tá entre chaves e aqui não, então não é a mesma coisa. Então, você ia tirar daqui este elemento aqui. O que sobrou? Se eu tirei de A os elementos que pertencem a B, sobrou exatamente esse elemento aqui e esse elemento aqui, certo? Reparem que isso é uma operação, né? Então, a resposta vai ser sempre um conjunto, por isso que está escrito entre chaves separados por vírgula. Então, aqui, o enunciado continua dizendo: os conjuntos C1, C2, C3 e C4 são definidos do seguinte modo. C1 é um conjunto cujos elementos são esse símbolo e isso aqui. Então, C1 tem esses dois elementos. C2 é o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de C1. C3 é C2 barra C1, com a mesma definição que foi dada aqui em cima, ou seja, você vai tirar de C2 os elementos que pertencem ao C1. E o C4 é C3 união com C1 e C2. Entre chave, repare que C1 e C2 aqui, ó, tá se tornando apenas meros elementos, certo? Então, vamos lá, vamos por partes. Defina C1 por listagem. Então, como eu vou até fazer aqui para poder a gente não tomar muita folha. Por listagem, então, eu coloco o sinal de igual, abro a chave e aí eu começo. Quem são os elementos de C1? Ele está escrito aqui explicitamente. É esse aqui e esse aqui. Então, entre as chaves, eu vou escrever os elementos que são de C1, que é isso e isso aqui. Então, esses são os elementos de C1. Quem são os elementos de C2? C2 é o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de C1. Então, aqui embaixo a gente vai fazer, então, subconjuntos de C1. Quem são os subconjuntos de C1? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o conjunto vazio ele está contido. Olha, gente, isso daqui não é o conjunto vazio. Por quê? Eu disse a vocês que o conjunto vazio ele é representado com a chave pura ou simplesmente com essa letra aqui que foi falado no material didático. Isso dentro de chave não é o conjunto vazio. Então, isso daqui, ó, não é o conjunto vazio, certo? Então, agora a gente vai listar os subconjuntos de C1. Quem são os subconjuntos? Primeiro, o subconjunto é o conjunto vazio. Depois, é o conjunto formado pelo primeiro elemento. Eu tenho que listar de 1 a 1. Então, aqui eu vou ter com o primeiro elemento. Agora, eu vou fazer um subconjunto com o segundo elemento. Então, aqui vai ter duas chaves. E lembrar da segunda propriedade lá, que todo conjunto está contido em si mesmo. Então,
o quarto elemento seria isso aqui, que é o próprio C1. Então, esses são os subconjuntos de C1, que eles formam o conjunto C2, pelo enunciado da questão. Então, vamos colocar aqui quem é C2. C2 é, vamos lá, primeiro elemento daqui, depois esse, com duas chaves, e depois ele mesmo. Para que essa segunda chave é daqui, agora eu vou fechar a chave principal. Qual é a definição de C3? C3 é C2 barra C1, ou seja, é a diferença, são os elementos que pertencem a C2, mas não pertencem a C1. Então, se eu tirar de C2 os elementos que pertencem a C1, eu vou riscar de C2 esse elemento aqui, porque ele já está aqui, e vou riscar esse elemento aqui, porque ele já está aqui. Então, quem é C3? C3, ó, eu vou tirar de C2 os elementos que se repetem em C1. Então, eu vou tirar esse, que é idêntico, e vou tirar esse, que é idêntico. O que sobrar, eu vou escrever aqui. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, ficou assim. Que é esse elemento e esse elemento aqui. Agora, eu vou fechar a minha chave. Então, agora eu já listei aqui quem é C1, C2 e C3. Espero que vocês tenham entendido, certo?